Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago Falcão, eu estou aqui junto com Ivan Mussa, Tarcísio Macedo, Daniel Marques. Eu sou da UFPB, Ivan está na UFRN, Tarcísio na URGS e Daniel nessa afiliação dupla aí entre UFBA e o UFRB. E a gente vem aqui discutir nosso trabalho, né, que se chama No Limite da Utopia e Esportes, Neoliberalismo e como a cultura gamer desceu à loucura. E esse título ele é propositalmente provocativo mesmo. A ideia do trabalho ela começa numa agenda de pesquisa, que é uma agenda de pesquisa que a gente vem movendo já há algum tempo. Primeiro, numa, numa colaboração entre mim e Daniel, depois Ivan se junta a nós, depois Tarcísio se junta a nós. E, esse é um arranjo que se predispõe a tentar compreender como é que o jogo, e aí eu estou pensando no jogo, nós estamos pensando no jogo muito mais num sentido amplo, né? Voltado para a discussão do Huizinga na década de 30, do jogo como elemento da cultura, como o jogo foi apropriado por dinâmicas do capitalismo neoliberal, sobretudo nos últimos 50 anos, né? 40, 50 anos. Então a gente começa a olhar para isso quando a gente começa a perceber certas articulações mercadológicas dos jogos. Eu e Daniel a gente começou a olhar para Hearthstone, que é um jogo da Blizzard de cartas, e aí depois isso foi evoluindo. Hoje em dia a gente abriu aí, estamos expandindo essa ideia da rede, né, da rede metagame. A gente fala mais disso mais no final. É, e o ponto disso, né, é que o jogo ele se transforma para a gente numa poderosa chave de interpretação da contemporaneidade. Por que a gente se aproxima, né, dessa forma disso? Porque, assim, na nossa opinião, na minha opinião particularmente também, não considerar o jogo quando se consideram tantas dimensões políticas e sociológicas, né, na compreensão da contemporaneidade é uma negligência, e uma negligência pela qual a gente tem, inclusive, vamos dizer assim, pago um certo preço. Então nós temos grupos ali que são deixados a esmo, né, para se articularem sem nenhum tipo de compreensão, de supervisão, e, e essas articulações nem sempre elas têm um efeito positivo. Então a gente vai falar um pouco disso no decorrer do artigo. É, então, nossa intenção com esse artigo é exatamente, e aí os colegas vão me ajudar mais para frente, mas exatamente mobilizar essa discussão sobre como a política vem se apropriando do jogo e como, na verdade, essas redes elas estão todas articuladas para explorar um tipo de subjetividade, que é a subjetividade gamer, né? Ou a cultura gamer, como quiserem, mas para explorar esse tipo de subjetividade que é particularmente orientada, e aí, lógico, assim, temos e tenho discutido muito isso recentemente, mas particularmente orientada por, vamos dizer assim, posturas políticas conservadoras e muitas vezes reacionárias. Acho que é inegável pensar como a política se, chega, né, na cultura gamer e chega com força. A gente está vendo aí todas as articulações entre políticos em campanha e, uh, e enfim, essa cultura, né? Então existe aí um tipo de articulação que a gente está tentando compreender, e o que a gente discute nesse trabalho em particular é um evento, um fenômeno que aconteceu quando foi pensada a possibilidade, é mais complexo que isso, mas quando foi pensada a possibilidade de se regulamentarem os esports, que são essa categoria de jogo, vamos dizer assim, profissionalizante, né? Articulado no Brasil. Então, vou passar a palavra para o colega Ivan Mussa, e ele continua, e aí a gente continua essa conversa aqui
no decorrer do vídeo. Acho que uma das coisas que a gente pensou que seria importante fazer nesse trabalho é colocar os jogos que a gente já entende como um elemento importante dentro da produtividade, do capitalismo e etc., sempre lembrando que as pessoas sempre falam, né, da produtividade e do rendimento da indústria de jogos, mas o que a gente achou importante também foi colocar a própria estética dos jogos, ou a forma de consumo dos jogos também dentro desse contexto neoliberal, né? Então, não só a produção dos jogos, mas também a forma como nós os consumimos, né? Isso também colabora para a construção de uma certa ética neoliberal que vai influenciar toda a cultura gamer, né? Que tem essa tendência para uma radicalização neoliberal e, como o Tiago Falcão falou também, para uma ideologia mais reacionária e mais radical de extrema-direita. E aí, para entender como isso acontece, né, existem várias questões, né, contextuais, e a gente se baseou bastante num entendimento de que nos próprios jogos, nas mecânicas, ou seja, nas regras do jogo, você tem uma certa ética de trabalho que é construída a partir dessas mecânicas. Principalmente num artigo do Sebastian Morin e do Olin Lane, que eles vão falar de que o contexto do trabalho da década de 70, 60, 70, né, influencia a forma como os jogos são desenvolvidos nessa época. E mais recentemente a gente vai ter o contexto neoliberal mais expandido, influenciando o modo como os jogos de hoje são consumidos e produzidos. E aí a gente já parte por uma ideia do otimismo cruel, que é um conceito da Lauren Berlant, né, que é apropriado por dois pesquisadores da área de games, que é o Ergin Bullitt e o Robert Mejia, e eles vão falar de como os jogos casuais, primeiro, né, que são jogos de redes sociais, jogos de celular, vão pegar mecânicas que estão sempre tentando te encorajar a operar como indivíduo, né, a conseguir resultados melhores, né, sempre com uma estética e com uma abordagem muito otimista, né, positiva, que a gente vê muito na cultura neoliberal, né, da construção de um perfil mais produtivo, que acumula resultados, né? E aí a gente vai tentar pensar isso como um elemento importante dos esportes, né? Como um elemento de que você constrói o seu perfil ali individual. Muitos desses jogos dos esportes eletrônicos, né, como também são chamados, são jogos baseados em times, né, jogos coletivos, mas isso não impede que as pessoas possuam uma tendência a se entenderem como indivíduos que performam e que melhoram a partir de seus próprios méritos. E que existem, para pontuar isso, né, várias mecânicas de recompensas, de construção de perfil, de ranqueamento, né, e do próprio status social que isso gera entre os jogadores, né. Existe também, paralelo a isso, uma cultura do streaming que reforça muito isso, né, que as pessoas vão, principalmente para a plataforma do Twitch, que as pessoas vão para assistir outros jogadores, e isso gera uma impressão geral de que você pode chegar naquele patamar, né? E que gera esse microcosmos ali, onde você tem essa cultura do mérito e do aprimoramento do indivíduo antes de outras questões mais coletivizadas, né? A gente queria pontuar também que a competição, o jogo competitivo, ele tem essa tendência da gente pensar, poxa, mas é um jogo competitivo, você quer aprimorar, você quer se sentir como um indivíduo que performa melhor, mas isso não é verdadeiro, né? Você tem outros significados possíveis para a competição, né? Da antiguidade, dos Jogos Olímpicos antigos, etc., que existem outras vertentes do que a competição significa. Essa competição nos videogames é apropriada por essa máquina neoliberal para reforçar os seus preceitos, né, as suas premissas. E essa é mais ou menos o que a gente está tentando mostrar como acontece. E para entrar no discurso das pessoas que defendiam, né, o fim o fim da proposta da PLS 383, a gente percebe vários pontos do discurso das pessoas que encaminham para essa questão do indivíduo, de que
o mercado dos esportes eletrônicos se constituiria a partir de esforços individuais, né, e não de um esforço coletivizado, e a gente percebe nesses discursos também vários desses pontos que a gente ressalta na própria ética das produções dos jogos, né. Então, acho que a gente já pode passar ali para o Daniel e para o Tarcísio, que vão detalhar um pouco melhor esses detalhes do discurso em torno da PLS. Então, a gente parte nesse trabalho de uma abordagem de inspirações etnometodológicas, etnográficas, embora que não utilize toda a potencialidade desse método, né, por conta dessa convivência, desse estar presente no campo, desse acompanhar, né, fazer parte dele, em algum sentido, ele nos dá a possibilidade de encarar algumas modificações, algumas atualizações do campo, né? Então, foi no meio dessa abordagem, onde a gente estava inicialmente pensando numa outra proposta inicial, em que surgiu essa problemática, ela nos apareceu através da forte conversação em torno do projeto de lei 383, de 2017, um projeto de lei que trata da regulação dos esportes no Brasil, né? E ele foi proposto pelo senador Roberto Rocha, do PSDB, do Maranhão, e trata sobre esse debate. E naquele momento, em novembro de 2019, ocorria uma segunda audiência a respeito dessa PLS, e esse tema voltou com muita força nas mídias sociais, especialmente os serviços de redes sociais, né? Então, a gente desenvolve esse trabalho a partir dessas inspirações metodológicas, né, para entender um pouco dessa conversação em torno desse projeto de lei. E o intuito é discutir o comportamento de jogadores em relação aos esportes, né, em específico esse debate sobre a regulação no país e o neoliberalismo, né. A gente reconstrói, então, essa narrativa a partir desse ponto de vista, né, da relação entre a cultura dos games e as culturas midiáticas massivas, especialmente nessa relação entre os trabalhos e a relação de trabalho e lazer nessas sociedades pós-industriais, né? Então, esse debate que a gente empreende sobre o comportamento dos jogadores em relação aos esportes e o neoliberalismo, ele é resultado dessa observação no Twitter, dessas manifestações contrárias à atual proposta da regulação dos esportes no Brasil. Elas surgem ali, elas duram por volta de uns 8 dias, no intervalo que corresponde ali um período de 20 a 27 de novembro de 2019, e elas estão todas aglutinadas, agregadas em torno da hashtag Todos contra PLS 383, que foi a hashtag utilizada pelo movimento. A emergência desse movimento, ela deriva, né, como dito, dessa segunda audiência pública no Senado, que foi realizada ali em 21 de novembro de 2019, e os tweets, eles antecipam a realização dessa audiência e também tratam de repercussões nos dias subsequentes, né. É interessante também só deixar evidente que essa problemática da PLS, ela se expande, ela não está circunscrita, né, ao ambiente das manifestações do Twitter, mas esse foi o foco da nossa escolha, né, olhar para esse movimento nesse serviço de rede social em específico, por conta da forma como essa articulação discursiva, ela nos revelou alguns contornos desse processo de que nós estamos desenvolvendo e chamando aqui de colonização do jogo pelo capital. Essas narrativas, elas seriam pistas, né, rastros que nós estamos perseguindo, né, e estamos desenvolvendo em conjunto com outras fontes de dados no futuro, que podem nos entender, melhor enquadrar e compreender essa problemática. Agora o meu colega Daniel vai falar um pouquinho mais. Então, como a Tarcísio comentou, esse trabalho ele é um trabalho que discute especificamente o caso da controvérsia envolvendo a PLS 383, embora o problema da regulamentação dos esportes no Brasil não esteja restrito a essa controvérsia especificamente. Então, a PLS ela é interessante, a discussão acerca da PLS é interessante, porque ela acaba coagulando, assim, ela é um ponto de tensão dessa controvérsia que ajuda a gente a entender de maneira mais contundente diversas problemáticas relacionadas aos esportes e a relação das institucionalidades envolvendo os esportes no Brasil a partir dessa conversação específica sobre a controvérsia da PLS. Então, esse artigo ele é muito fruto de uma oportunidade, na realidade, de debater esse tema a partir dessa controvérsia especificamente. E a nossa própria abordagem metodológica ela é muito derivada
do aproveitamento dessa oportunidade à medida em que a gente vê o fenômeno acontecendo e acompanha o fenômeno em seu desenrolar, coletando esse material para que a gente pudesse fazer uma análise aí do que estava em jogo, né? Então existe uma historicidade dessa controvérsia que não está restrita ao que aparece no artigo, mas o que aparece no artigo é representativo de quais são as questões que estão em jogo aí, quando a gente está falando sobre esportes, capitalismo, neoliberalismo no Brasil especificamente, né? Então a gente coletou esses tweets a partir do Atlas TI, que é uma ferramenta para análise qualitativa de dados. O Atlas tem essa possibilidade de coleta de tweets, que não é uma possibilidade exaustiva, então a gente não tem um universo, mas a gente tem uma quantidade boa de tweets que ajuda a gente a entender, fazer um mapeamento do cenário. Então é uma pesquisa que não tem um entendimento, não tem uma proposta quantitativa, mas sim uma de uma abordagem qualitativa em relação ao que está se desenrolando aí, né? De maneira geral, a gente percebe a própria hashtag, como ela é uma hashtag que já se coloca contra o movimento de regulamentação, certamente que os resultados que a gente encontra são resultados de discursos de pessoas, instituições e figuras públicas que se colocam contra a regulamentação dos esportes no Brasil, né? Esse problema de regulamentação dos esportes no Brasil, ele acaba, e aí esse é um outro dos temas que a gente trata no artigo também, se relacionando de maneira muito estreita com problemas relacionados à regulamentação de plataformas digitais como um todo, né? Então, a regulamentação das plataformas digitais, das quais os esportes são devedores, né, fortemente, como Twitch, a plataforma de streaming, né, as próprias plataformas de redes sociais, etc., elas têm sido alvo de debate muito intenso hoje em termos do que essas plataformas podem, qual é o limite de atuação dessas plataformas, de que maneira elas podem ter sua ação regulada pelas entidades estatais ao redor do globo, de forma a conter ou de forma a minimizar efeitos negativos em termos de democracia, em termos de liberdade de expressão, em termos de acesso à informação e etc. E essa perspectiva de regulamentação das plataformas, ela já é fortemente encarada também como de uma maneira reacionária pelo mercado, porque ela é vista como se o Estado lhe servisse para tolher, ou se ele servisse para, de certa maneira, impedir o desenvolvimento livre, né, e o desenvolvimento econômico livre das plataformas, de uma maneira a interromper o progresso, o desenvolvimento econômico, etc. Então, esse debate da PLS, ela encarna muito dessa discussão. Boa parte dos argumentos colocados pelas pessoas que estavam tweetando e discutindo sobre isso vai muito no sentido de uma confiança quase religiosa por parte dessas pessoas em relação a essas empresas envolvidas no cenário dos esportes. Então, a gente tem aí as próprias empresas que desenvolvem e publicam esses jogos, a gente tem as empresas que são responsáveis por organizar e mobilizar o cenário de esportes no Brasil e fora, a gente tem as empresas os times, né, as empresas que contratam jogadores, etc. E o que a gente vê é uma devoção muito forte desses jogadores em relação a essas empresas e em detrimento do Estado. Então, não é só uma devoção em relação às empresas, mas mais fortemente é uma desconfiança e um desmerecimento do papel do Estado nesse processo como um todo. Então, se fortalece, está muito fortalecida nessa controvérsia a discursividade relacionada a como o Estado necessariamente está associado a questões como corrupção, a questões como imposto é roubo, por exemplo, que é uma fala que aparece muito, a questões relacionadas a uma entidade quase parasitária de uma ambiência e de uma comunidade que está se desenvolvendo sem qualquer tipo de ajuda do Estado. Então, existe aí uma raiz nesse discurso, que é uma raiz fortemente neoliberal, que é do mercado enquanto capaz de regular a si mesmo e do Estado enquanto um impedimento para o desenvolvimento do mercado. Então, as pessoas encarnam isso e aceitam isso de uma maneira muito contundente, de uma maneira muito clara, assim. E os tweets reforçam muito dessa argumentação, né? Os tweets todos apontam para uma forma de entendimento da realidade dos esportes no Brasil que está pautada numa ideia de meritocracia, que também é fortemente neoliberal,
por parte da própria comunidade. Então, existe essa ideia de que a comunidade, por si só, organicamente, desenvolveu esse cenário e que agora o Estado vai vir parasitar a partir de taxação ou a partir de implementação de entidades regulatórias que vão onerar as empresas e por aí vai, e que isso vai desvirtuar a forma como esse cenário funciona com as suas próprias pernas, na realidade. Então, o papel do Estado dentro dessa narrativa é somente de um aproveitador. Assim, ele existe para poder se aproveitar de algo que agora movimenta muito dinheiro e, consequentemente, isso seria alvo dessa entidade que é o Estado para poder chupar dessa comunidade, desse fenômeno, qualquer tipo de renda, né? Então, isso aí, por si só, já está relacionado a uma ideia do papel dos esportes no Brasil enquanto uma própria delimitação de para quem são, quem tem direito ou quem tem acesso, ou como o modus operandi dessa lógica dos esportes no Brasil funciona, né? Tanto que um dos trechos do projeto de lei que regulamenta isso estabelece que os esportes eles precisam ser ele precisa ser garantida a livre prática e garantir que não vai existir discriminação e que seja uma coisa acessível a todos, né? E a maneira como as pessoas que estão tweetando contra a regulamentação argumentam contra isso é exatamente falando que os esportes já são acessíveis e o que vai delimitar o sucesso ou não de uma pessoa ou outra dentro do cenário é a sua competência técnica. Então, existe também um apelo à competência técnica e à dimensão técnica como uma forma de segregação dentro dessa prática. Então, existe aí também um apagamento de mediações de outras ordens, como da ordem econômica, política, social, geográfica, etc., territorial, como se essas dimensões não tivessem atravessadas na maneira como os esportes funcionam no Brasil. Então, existe aí uma simplificação, né? Existe um apagamento de várias mediações e de várias condições materiais muito específicas, em detrimento de, todos têm acesso agora, com qualquer computador você consegue jogar Fortnite, ou League of Legends, ou CSGO, e a partir daí você vai a partir do seu mérito pessoal enquanto indivíduo, como o Ivan comentou mais cedo, obter o sucesso e ser exitoso dentro desse cenário. Então, e as empresas existem para dar suporte a isso. À medida que o Estado entra nesse processo para tentar democratizar, para tentar propor qualquer tipo de regulamentação, e não estamos aqui entrando no mérito se a regulamentação é boa ou ruim, mas quando o Estado entra aí para tentar entender como é que isso está se estruturando e tentar fazer parte desse circuito de alguma maneira, a priori a posição que essas instituições e essas pessoas tomam já é sempre de rechaçar ou de entender o Estado como alguém que não pertence a esse espaço, né? E é também interessante destacar que boa parte da mobilização e dos atores mais importantes nessa rede são pessoas relacionadas à indústria. Então, são pessoas relacionadas a empresas, são representantes de empresas, são dirigentes ou diretores ou figuras públicas relacionadas ao aspecto mercadológico da coisa, a quem não interessa a regulamentação. Então, de maneira geral, os resultados apontam para essa efetivamente devoção mesmo, uma experiência quase religiosa que esses indivíduos têm com esses objetos e com esses, não objetos especificamente, mas sistemas de práticas que colocam o Estado nessa posição somente parasitária ou numa posição somente de exploração de uma riqueza, e aí existe sim uma valorização muito grande do retorno financeiro e da produção de capital envolvendo esses objetos que são realmente produtores de capital hoje, muito fortemente. Então, existe essa valorização e existe essa colocação do Estado numa posição de aproveitamento, numa posição de exploração de algo que floresceu graças ao esforço do livre mercado, apagando todo tipo de mediação social, política e econômica, que é uma coisa que a gente discute no artigo também, que faz com que os esportes consigam movimentar tanta grana hoje, né? Então, tanto que depois dessa controvérsia relacionada à PLS, muito se debateu e aconteceram outros fenômenos que vão ser fruto de novos trabalhos daqui para frente, relacionados à política e esportes eletrônicos no Brasil. Então, a gente teve casos de pessoas, não só esportes, mas jogos eletrônicos de maneira geral, que foram banidas de espaços dessa natureza, como Xbox Mil Grau. A gente tem casos de jornalistas de esportes que começaram a observar isso
de maneira mais sistemática e começaram a pensar mais sobre diversidade, pensar mais sobre inclusão e pensar mais sobre para quem são os esportes no Brasil. Então, esse trabalho aí, hoje ele já se ressignifica à medida em que novas controvérsias vão acontecendo e vão sendo incorporadas a esse processo como um todo. Então, é isso. Eu gosto dessa fala do Daniel porque ela aponta exatamente para a continuidade do nosso trabalho, né? Para a ressignificação das coisas que a gente está percebendo e para e aí não só a fala do Daniel, mas a fala do Daniel e Tarcísio, e para a forma como os esportes hoje são uma arena completamente, assim, e aí pode parecer dramático talvez, mas uma arena completamente colonizada por práticas neoliberais. Por que a gente reafirma isso? A gente reafirma isso assim, por duas coisas em específico. A regulamentação pode ter essa dimensão. E aí, de novo, como o Daniel disse, não é uma questão de olhar se é bom ou se é ruim, mas ela tem um papel que é um papel de garantir que certos papéis, por assim dizer, sejam efetivamente encenados, ou seja, o que é que cabe ao jogador, o que é que cabe ao caster, o que é que cabe a quem está trabalhando naquela dimensão. Isso não está sendo regulado nesse momento. Aí você lida com condições como um jogador que morre porque, enfim, jogou, treinou demais, ou um jogador que é demitido de um time que não tem nenhum tipo de reparação por causa disso, e coisas do tipo. Então, primeiro você tem esse aspecto. E segundo, essa percepção neoliberal da coisa se dá exatamente nesse discurso de ordem quase religiosa mesmo. Então, assim, uma coisa que a gente identificou muito no trabalho foi os jogadores declarando não apenas o repúdio ao Estado, mas também uma nota de esperança nas corporações, como se as corporações fossem efetivamente nos salvar enquanto cena de esportes. Acho uma coisa interessante também, que aproveitar que Daniel trouxe também o contexto de outros eventos que reforçam esse fenômeno. Uma coisa interessante é perceber, e aí puxando também para o que o Falcão colocou lá no início, é como essa relação entre a ética neoliberal, dessa esperança num mercado que vai florescer sozinho, né, a partir de individualidades criativas e etc., ele tem uma relação, embora tenham dinâmicas diferentes, com uma ética também já radicalizada da extrema-direita. Então, o exemplo que eu acho que ilustra isso, que o Daniel lembrou do caso do Xbox Mil Grau, que se relaciona também com a prática da Xbox Brasil na demissão, né, da Isadora Basile, né, de uma produtora de conteúdo, por exigência da comunidade, basicamente por ela ser mulher, né, e agora pela recente campanha do Bolsonaro mesmo, do presidente, para redução de 10% do IPI dos jogos, e que logo em seguida, sem explicar como e sem dizer necessariamente em que medida isso ajudou ou não, a Xbox Brasil colocar uma redução de R$200, se eu não me engano, no preço dos consoles da nova geração da Xbox, e no anúncio, pelo menos no anúncio oficial do Twitter, acenando para essa redução de IPI, fazendo quase, só faltou marcar o Jair Bolsonaro no Twitter. E tem um outro caso que eu acho que é interessante disso daí também, Ivan, relacionado à própria forma como videogames se tornam uma pauta nas eleições de 2020, né? Então, já existem candidatos em diversos níveis para as eleições de 2020 que usam isso como um nicho de mercado mesmo, assim, como um nicho de eleição, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. Então, não é à toa que e aí é engraçado isso, porque o nicho acaba se tornando um espaço de observação de outras controvérsias também. Não é à toa que determinadas outras figuras públicas aí começam a aparecer em streamings, aparecer em podcasts relacionados a jogos, porque sabem que, se existe uma devoção tão grande e um alinhamento ideológico muito forte
dessas pessoas e desses jogadores com um determinado tipo de ética neoliberal, como você colocou, isso necessariamente vai... Para você sair da ética neoliberal e você chegar em outras éticas associadas à extrema-direita, o passo é muito curto, né? Então, Uhum. existe aí uma captação cada vez mais forte desses espaços por parte dessas pessoas, e existe, e aí eu acho que é uma coisa que também precisa ser explorada, uma conivência por parte das próprias instituições interessadas com isso, né? Então, acho que esse exemplo que você fala da posição oficial da Xbox em relação à redução do IPI é muito forte, assim, foi uma reação imediata mesmo, uma reação imediata no sentido de, tipo assim, entendi a mensagem, estou aqui me posicionando em relação a isso, né? Então, isso é muito gritante e é uma coisa que precisa ser observada em diversas instâncias, não só da parte dos produtores de conteúdo ou dos jogadores, etc., mas das instituições que efetivamente estão ali tentando prescrever determinados comportamentos. E se a gente não observa isso, a gente fica muito na esfera somente do que essas pessoas estão fazendo, ou do que um streamer faz, ou do que a comunidade faz, a gente perde de vista projetos e ações maiores que estão em jogo aí também, né? Eu acho que essa problemática desse movimento de regulação dos esportes que a gente tem discutido, acho que ela coloca em articulações ali uma série de... elas nos revelam uma série de articulações desse capitalismo tardio e do neoliberalismo enquanto fenômenos que eles agem estrategicamente ali numa tentativa, né, de estabilizar o que se entende pela cultura gamer hoje, né? Eu acho que isso é muito entender essa centralidade da experiência game na vida contemporânea e a forma como essa modelização da indústria a partir dos esportes, ela exige uma urgência nessa compreensão desses ambientes, desses espaços, na busca de tentar exatamente pensar em alternativas, de politizar em cima desse tema, pensar em produções de uma compreensão dessa realidade social, que às vezes muitas vezes é ignorada ou relegada no debate acadêmico. Então, eu acho que é importante a gente perceber esses movimentos, essa emergência dos esportes e como que ele, de alguma forma, acaba mobilizando uma variedade uma rede de agentes, instituições, enfim, poderes, que procuram, de alguma forma, de uma experiência bastante específica, né, determinar e estabilizar, né, uma certa ideia de social baseada nessas estruturas necessariamente, né, tentar manter e estabilizar uma certa estruturas de desigualdade, de manutenção de privilégios, são características desse momento do capitalismo tardio e do neoliberalismo, e acho que isso em um contexto de subglobal, de precarização, em países e territórios pós-coloniais, assim, que sofreram esse processo, isso tem um ressignificado muito mais pulsante, acho que isso merece uma atenção especial também aos pesquisadores em comunicação digital. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para dizer. Eu acho que a gente cobre o artigo de forma bem adequada nesse sentido. Assim, fica o convite para aqueles que não tiveram tempo para ler, ou, enfim, a lerem e discutirem com a gente. Nós somos assim, partidários da lógica da discussão. Então, assim, se não gostarem, se acharem que está errado, venham discutir conosco, estamos completamente abertos a isso. A nossa agenda de pesquisa, ela arruma para esse lado, então assim, tem duas dimensões aí que são dimensões meio óbvias, que é uma discussão sobre esportes e trabalho e outra discussão sobre esportes e política, né? Como, enfim, foi largamente discutido, e a gente deve ter coisas sobre esses temas publicadas nos próximos meses já. Então, muito obrigado pela atenção e estamos por aqui. Antes de tudo, peraí, calma. Assim, siga a gente aí no Twitter e no Medium. Enfim, estamos à disposição. É isso aí.